E hoje nós estamos aqui, eu, Edmundo, juntamente com Bárbara Paracampos, onde nós vamos aqui discutir os riscos trabalhistas que estão presentes nas mais diversas relações. Então, nós vamos ter um bate-papo sempre muito franco e é um bate-papo que ele possa trazer para a realidade daquilo que a gente hoje encontra no mercado de trabalho, os principais problemas nas gestões das empresas. E hoje nós estamos aqui com a Bárbara, que vai se apresentar rapidamente, já já. E nós teremos nesse programa dois focos, né? O foco de gestão, de recursos humanos, de liderança, aliado com toda a parte legal, com toda a parte que a Bárbara domina muito bem. E a gente vai fazer de tudo para que os nossos negócios eles possam transcorrer da melhor maneira possível, sem que ele gere o risco trabalhista, o famoso risco trabalhista. Eu gostaria, Bárbara, que você já se apresentasse aí e dissesse ao nosso público quem é você. Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Gente, meu nome é Bárbara Paracampos, eu sou advogada trabalhista. E eu comecei a estagiar desde muito cedo, quando eu era quarto semestre da faculdade, eu comecei a estagiar num escritório, que na época era o quinto maior escritório do país, né? E nesse escritório eles, né, advogavam para multinacional, então eu comecei desde muito cedo trabalhando aí com essa cultura de grandes empresas, de multinacional, nessa advocacia bem de contencioso mesmo, né? Não sei se você consegue entender quando eu falo contencioso, é advocacia de briga. Porque aqui a ideia é a gente não falar juridiquês, né? Então muita ação, muito litígio, muita coisa. E aí eu comecei nesse escritório quando era quarto semestre da faculdade. Depois eu continuei lá até um ano depois de formada. Depois de um ano depois de formada, eu comecei a advogar de fato, né? Quando eu me formei, eu comecei a advogar de fato para essas grandes empresas. E aí, um ano depois de formar, eu resolvi sair desse escritório e fiz um pequeno tour em outros escritórios. Fui para outros escritórios de grande porte também. E nisso, eu advoguei no maior escritório da América Latina, advoguei em dois dos maiores escritórios do Nordeste, que disputavam, né? Toda hora eu dizia que era o maior escritório do Nordeste. Disputavam. E aí, com isso, eu fui tendo, né, essa visão interna de grandes empresas, de multinacionais, o tempo todo. Rodando e cada hora era uma empresa grande, visões diferentes, né? A gestão suíça, a gestão americana. E quando você lida com uma multinacional de gestão americana, é uma coisa totalmente diferente de quando você lida com a multinacional de gestão suíça, japonesa também. Então, assim, eu peguei bastante cultura dessas multinacionais que eu advoguei. E aí, depois eu fui trabalhar também num escritório de menor parte. Aí eu comecei a advogar nessa época, esse escritório de menor parte, eu advoguei para empresas pequenas, de pequeno e médio porte. Empresas nacionais, né? Aí já não chama mais nenhuma multinacional. E fiquei lá. Em 2014, eu resolvi mudar de lado e comecei a advogar exclusivamente para reclamantes. Contra a multinacional, contra grandes empresas, né? E aí foi aí que eu comecei a ter a visão de fora de quem está advogando contra, né? E aí vi todos os furos e tal. E aí, resultado, depois disso tudo, eu acabei tendo essa experiência muito boa de reclamante, reclamada, visão interna, visão de fora, defesa boa, defesa ruim. Fiquei com essa visão bem assim, macro, da justiça do trabalho. Ótimo. E atualmente, Bárbara, qual é a sua... Atualmente eu estou advogando para reclamante. Para reclamante, meu foco continua sendo reclamante. Porque empresa não tenho muita vontade de advogar para empresa. Hoje eu não preciso mais fazer o que... Hoje eu faço o que eu gosto. Então eu advogo com ações que eu gosto, que eu sinto prazer. É o que eu faço hoje. Eu continuo com reclamante, advogando para reclamante. E você, me conte, Edmundo, a sua experiência. Pronto, agora eu acho que as pessoas vão começar a entender um pouco do nosso projeto, né?
Eu sou administrador de empresas, eu tenho aí mais de 20 anos na área de recursos humanos. Eu comecei a minha carreira no Senai, ainda trabalhando com treinamento, com desenvolvimento, com preparação de mão de obra, né? A gente vê notícias hoje como o fechamento da Ford. Eu participei do projeto da implantação da Ford. Você trabalhou na Ford? Não, mas eu trabalhei preparando mão de obra para a Ford. Eu advoguei no escritório que advogava para a Ford. Exato, né? Então a gente está recebendo essa péssima notícia. E aí lá do Senai eu atuava aí junto a essas empresas, né? Principalmente era um momento que a Bahia estava atraindo muitos novos negócios. Dentre esses negócios, eu atuei diretamente com o pessoal da Bridgestone, que é uma empresa japonesa e americana, né? Porque eles compraram a Firestone, que é americana, e eles tinham um projeto para montar uma fábrica em Camaçari. E aí eu participei desse projeto desde o início, desde o recrutamento e seleção dos colaboradores, dos operadores, dos manutentores, treinamos no Brasil e depois enviamos aí 120 operadores e mais uns 20 manutentores para o Japão, onde eles fizeram lá todo um treinamento, porque eles queriam, na implantação dessa fábrica, ter o DNA da fábrica japonesa. Então, a responsável pela implantação foi a própria matriz em Tóquio, onde os moradores aí de Camaçari, de Salvador, da região metropolitana, que foram admitidos, eles tiveram essa oportunidade de capacitar lá. E aí eu participei desde o startup da planta, desde a fase ainda de construção da fábrica, e depois eu tive a oportunidade de morar no Pará. E trabalhei numa unidade da Vale do Rio Doce, que é a unidade mais distante, hoje mais remota no Brasil, onde lá se produz bauxita, que é matéria-prima para o alumínio. Da Bridgestone eu voltei para Salvador, fiquei da Vale, né? Fiquei um ano lá na Vale, num isolamento, né? Lá sim era um isolamento. Bem Porque diferente era um desse lugar bem isolamento. longe, né? Era no meio da floresta amazônica, né? Um lugar que só chega de avião ou de barco. E a cidade mais próxima de barco fica 18 horas. Então, para você ter ideia de como é um lugar remoto. Essas viagens de barco devem ser horríveis. Terríveis. E não tem lugar para sentar, né? Ou você tem uma rede para plugar e viajar deitado na rede, se balançando, ou você fica no lastro do barco, como eu fiquei. E de lá eu voltei para Salvador. Aí trabalhei um ano na Odonto System, que é uma empresa aí já de prestação de serviço, na área odontológica, no plano de saúde odontológico. Eles tinham uma filial em Salvador grande e outra grande em Fortaleza. Então, mais ou menos 900 funcionários em cada um dos lugares. De lá, eu recebi um convite para ir para a Nestlé. Aí foi uma grande experiência. Você estava falando de multinacional suíça, eu me lembrei logo da Nestlé. Eu advoguei para a Nestlé. Então, ótimo. Na Nestlé, eu fiquei 3 anos e meio, mais ou menos. Aí eu cuidei inicialmente de uma fábrica de Tabuna, aí na Bahia. Depois eu fui para Araras, em São Paulo, que é uma fábrica grande de iogurte, com mais de 1.000 pessoas dentro dessa fábrica. E lá nessa fábrica a gente também cuidava da fábrica de Garanhuns, que era uma fábrica dentro da fábrica. Era uma fábrica da Bom Gosto, que alugou um pedaço para a Nestlé montar a sua operação em Garanhuns. Então, daí eu acho que vão começar a vir essas riquezas dos nossos debates, né? Duas fábricas funcionando dentro do mesmo ambiente. A gente vai trazer umas historinhas bem legais para poder conversar sobre isso lá na frente. Lá da Nestlé, eu voltei para o Senai da Bahia. Aí fui gerente, já voltei como gerente de unidade, fui gerente de Feira de Santana, de Santo Antônio de Jesus, já Lagoinhas, Juazeiro. Depois voltei para Lauro de Freitas e aí estou agora aqui já mais ou menos 3 anos no Tocantins, também já fazendo um trabalho, já quase 3 anos, fazendo um trabalho aí de desenvolvimento de mão de obra. Esse é mais ou menos o meu histórico profissional e a minha andança aí, seja na área de gestão de equipes,
principalmente com relação ao Senai, né, que é onde eu tenho a oportunidade de ser um gerente de negócios e ter uma equipe assim mais ou menos Lá na Bahia eu cheguei a ter 170 pessoas ligadas diretas. Aqui, que é um pouco menor, eu tenho uns 60 pessoas diretamente. Então, assim, todos esses desafios, né, da gestão do dia a dia, e nas multinacionais em recursos humanos, né, que é uma área de apoio, uma área meio, uma área que ajuda os gestores a fazer uma boa gestão. E aí as pessoas que estão nos assistindo podem estar perguntando, né, o que é que um advogado e um gerente de recursos humanos têm a fazer juntos ou trabalhar em conjunto? Vou deixar você responder aí com a sua visão inicial, depois eu faço as minhas colocações. Antes eu quero agradecer aqui a presença da galera que está no Instagram. Doutora Maria Cristina Zamuner, ou Zamuner, ela é juíza do trabalho e ela é juíza de Tietê, diz que é perto de Araras. Ela está aqui falando. Muito prazer. Aquela região ali é uma região muito próspera. Pra você ter uma ideia, em Araras, só em Araras, a Nestlé tem 2 fábricas. Uma de Nescafé, Nescau e outra de iogurte. Pra você ter ideia da pujança assim, econômica daquela região. Vai ali de Campinas, seguindo ali por Araras, Americana, ou seja, é um corredor do interior de São Paulo, que é um interior muito desenvolvido e muito próspero. Foi uma excelente experiência residir naquela região, conhecer outra cultura inclusive dos colaboradores, né, que em algum momento a gente vai falar sobre isso aqui também, não é, doutora Bárbara? Isso. Doutora Maria Cristina dizendo que é juíza aposentada, mas juíza deve ter pego muita ação. Muita ação lá ela atuou como juiz em Araras por quase 2 anos. Pronto. Deve ser uma velha conhecida lá do dia a dia, né? Dos desafios do dia a dia lá da operação que a Nestlé faz em Araras. Isso. Pois é, então, contando aqui, né, nosso projeto, a gente está nesse projeto juntos da empresa Zero Risco. E o que é esse projeto? Nós resolvemos passar a nos comunicarmos com empresários, empregadores, líderes, gestores, para educá-los em relação às relações de trabalho. Porque em toda a minha vivência e na minha andança que eu falei aqui, que eu comentei com vocês, uma coisa que ficou muito clara e que ficou muito evidente é que as pessoas erram muito no dia a dia, no trabalho delas, por falta de conhecimento. E a Edmundo, por outro lado, que trabalha aí dentro dessa parte de RH, ele também sente a mesma coisa, né, Edmundo? Como essa experiência aí dentro das empresas. Exato, Bárbara. É até uma angústia, né, para quem trabalha na área de recursos humanos. Você, muitas vezes, tem uma política de recursos humanos bem estabelecida, você tem normas, você tem uma compliance trabalhista bem definida, mas papel aceita tudo. O que é diferente da prática, né? Em alguns laboratórios nossos, né? Você sempre me perguntava, mas não tem uma política? De compliance? Tem uma política. Tem. Em todas as indústrias grandes, as grandes empresas, você tem. Às vezes, até uma política que ela vem da matriz. E a matriz, eu não estou falando da matriz no Brasil. Estou falando da matriz lá fora. Obviamente que adaptando toda a legislação para a legislação pertinente ao local onde aquela fábrica, aquela unidade de negócio ela está instalada. Mas existe o fator humano. As pessoas que estão à frente dos negócios, as pessoas que estão conduzindo pessoas. Então, é em cima dessa equação que nós vamos trabalhar aqui e tentar conscientizar, na medida em que nós vamos trazer cases que já aconteceram e que já foram aí objetos de vivências e de experiências que eu tive. Você tem muitos casos que você já chegou na fase final do caso, né?
que é você trabalhar ou defendendo quando você advogava para a empresa, ou você hoje, no outro lado, defendendo os colaboradores, os trabalhadores que têm algum direito que precisa aí da Justiça do Trabalho para ter eles reparados. Então, diante de todo esse cenário, né, eu, nas minhas andanças aqui, gerindo pessoas e ajudando gestores a gerir também as suas equipes, e no seu caso, você já trabalhando com os contenciosos trabalhistas, já com o problema já configurado, a gente resolveu trabalhar numa parte que é muito importante, né, que eu acredito muito, que é a área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E aí a gente não está falando só de quem está hoje trabalhando, liderando uma equipe. A gente está falando também, muito principalmente, para o pequeno dono de negócio, aquele que hoje tem um negócio que não é muito grande, que ele muitas vezes não emprega tantas pessoas, mas que por desconhecimento, por falta de orientação, ele pode estar aí incorrendo num erro ou em alguns erros que podem colocar o negócio dele mais à frente em risco. É por isso Quebrar o negócio. quebrar o negócio. Inviabilizar a operação, né? Viabilizar o negócio. E muitas vezes é só um ajustezinho que ele faz que impede que a empresa dele quebre. Com certeza. Pequenos ajustes na operação, pequenos cuidados que a gente vai aí de acordo com a nossa experiência, com a nossa vivência, ponto a ponto, né? Porque nós vamos trazer lives muito específicas, tratando de pontos extremamente controversos e avaliando, você trazendo aí a visão de como é que hoje a justiça encara, como é que a nova legislação trabalhista ela se posiciona. E eu vou trazer o outro lado, né? Que é o lado de quem está à frente da equipe, de quem precisa dar resultado, que a gente não pode se esquecer disso, que as empresas elas são constituídas para dar resultado. Mas não é o resultado só pelo resultado, se isso pode gerar algum problema que lá na frente vai inviabilizar o negócio ou fazer com que o negócio não se justifique pelo passivo trabalhista que foi gerado aí ao longo do tempo. Então, por esse motivo, a gente vai estar fazendo aí esses encontros, essas lives, e a gente vai estar trazendo aqui cases de uma forma muito prática para que as pessoas... Sem juridiquês. Sem juridiquês. Eu vou te policiar em A relação gente a vai isso. falar na linguagem direta da galera. Eu tô até falando galera aqui. E o objetivo é esse, é trazer o direito para o povo, educar o trabalhador. Exato. O trabalhador, e aí empresário é trabalhador, todo mundo que trabalha é trabalhador. O que a gente quer fazer? A gente quer transformar as relações de trabalho, pacificar as relações de trabalho, porque como a doutora Maria Cristina falou aí, ó, as empresas não investem em treinamento de pessoas. E porque no dia a dia fica realmente difícil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai educar o trabalhador para apaziguar as relações de trabalho. Eu estou vendo a doutora Mônica aqui falando que também não é só pela falta de conhecimento, vem muito da ganância. E aí, doutora Mônica, eu concordo com você que tem também esse lado. Tem o lado do gerar resultado pelo resultado. E nós aqui vamos debater esses assuntos porque a gente vai fazer com que, trazendo exemplos, trazendo casos que aconteceram, a gente possa conciliar o resultado sem que, com isso, a gente tenha que ferir a legislação trabalhista. Sem que, com isso, a gente precise gerar um passivo trabalhista, porque os negócios precisam ser sustentáveis. E, assim, a gente vai estar aqui trazendo exemplos, inclusive, de empresas que têm gestores que passam por um curto período de tempo nessa empresa, faz o resultado, gera ali a sua participação nos resultados e depois vai embora, vai seguir a sua carreira. Só que o passivo foi deixado para trás. E aí a gente precisa, quando a gente está tratando aí dessas grandes empresas, desses grandes líderes,
de líderes que gerenciam grandes equipes, a gente quer dar aqui todo o instrumental para que ele possa fazer uma gestão adequada e sem gerar passivos. E assim, a gente vai trazer muitos temas que são altamente atuais, né? A gente vai falar aqui em algum momento sobre discriminação, a gente vai falar sobre assédio, mas a gente também vai descer e vai falar dos pormenores que são rotinas que, às vezes, por falta de conhecimento, também complicam a gestão. Como, por exemplo, horas extras, jornada de trabalho. Tem aumento de custos, né? Que a gente vai trazer soluções aqui para o empresário, o líder, o gestor cumprir a legislação sem aumentar os custos dele. Nosso foco aqui é sempre sem aumento de custo, porque na experiência é isso que acontece mesmo, gente. A galera descumpre a legislação e poderia adotar uma postura muito mais conforme a legislação e estaria sem aumentar custo, entendeu? Às vezes é um detalhe, um detalhezinho que muda na postura e que vai deixar a empresa conforme a legislação, sem ferir a legislação, sem criar passiva e sem aumentar custo. É simples. Exato. O custo de um passivo trabalhista ele é imensurável, né? E muitas vezes a gente vai trazer pequenas dicas e cuidados que, se adotados de uma maneira coerente, correta, documentada, no prazo correto, com a ordem correta dos fatos, fazendo primeiro um passo, depois um outro, para em seguida fazer uma implementação de alguma ação dentro da empresa, muitas vezes só organizando esse fluxo, você já consegue ter uma operação mais clean, uma operação que vai gerar resultado sem gerar um problema trabalhista para você em seguida. E aí, assim, muitos pequenos empresários, pequenos empreendedores, eles desconhecem alguns fatos. Sim. E aí a gente vai partir desse princípio de que a gente vai estar falando para um público bastante diverso, e o nosso objetivo aqui vai ser o de educar para a gente ter a possibilidade de uma boa relação de trabalho, onde o colaborador ele sinta que ele não está sendo em nenhum momento lesado e que o gestor também possa extrair da sua equipe os melhores resultados. Porque a gente também não pode se enganar de que o gestor ele tem que tentar extrair da sua equipe aquilo que ela tem de melhor. E aí, assim, tem alguns momentos que o gestor peca por desconhecimento, tem alguns momentos que o gestor peca por negligência, porque ele conhece, mas ele acha que um jeitinho naquele momento resolve. E tem também, do outro lado, algumas posturas que o gestor precisa adotar de acordo com alguns comportamentos, né? Porque aqui a gente não está para definir ou para tomar partido inicial de A ou B, né? Nós vamos trazer cases. Nesses cases, muitas vezes, existe um lado, que é o lado da empresa, de como a empresa se posicionou, mas do outro lado também existe o lado comportamental de quem integra essa empresa, né? Não só na função de gestão, mas também um colaborador, que ele, por ser um colaborador de algum determinado lugar, ele tem um contrato de trabalho também que ele precisa cumprir. Não é só de direitos que se faz uma relação de trabalho. Sim, claro, claro. Aqui a gente não vai tomar lado, não. Aqui a gente vai trazer cases e soluções práticas para que a parte implemente e elimine esse risco. Doutor Humberto, ele é um advogado, assim, com muitos anos de experiência. É, assim, faixa preta do direito. E o doutor Humberto fez um comentário aqui, ó. É evidente que o empregador trabalha com lucro, mas entendo que a maioria desses grandes grupos, geradores de emprego, efetivamente não investe no treinamento adequado do empregado. Pronto, doutor. Estamos aqui para suprir essa lacuna. Nossa ideia Concordo com o senhor, assim, gênero, número e grau.
esse é um tema que, nos meus 20 anos de recursos humanos, pouquíssimas vezes eu tive a oportunidade de sentar com um grupo de gestores para tratar. Normalmente, você trata pontualmente ali, você recebe uma consulta de um determinado tema específico, se aquilo já está dando problema, porque a prevenção normalmente não é cultura nossa trabalhar. O brasileiro não trabalha muito com prevenção. Então, já é uma questão muito mais cultural, né? Então, assim, uma vez que o leite já está derramado, né? Que a porta já foi arrombada, aí normalmente o recursos humanos é acionado. E aí, nas grandes empresas, os escritórios de advocacia, mas aí a coisa já acontecia. O que a gente quer é exatamente evitar que aconteça pelo treinamento, pela conscientização. Pela educação do Pela trabalhador. educação, exato. Eu acho que se o gestor estiver consciente daquelas ações que ele vai desenvolver no exercício das suas atividades, os impactos que uma ação mal realizada, uma gestão mal feita, um posicionamento e uma decisão adotada que vai gerar um problema, se ele tiver consciência disso, em primeiro lugar, eu acho que a gente já começa a cumprir com o nosso papel, com o nosso principal objetivo. Então, permear aí por tudo que a gente imagine que é desafio, que um gestor de pessoas, um líder de pessoas, ele tem no seu dia a dia, desde as coisas assim, como a gente estava comentando, mais simples, que é até o próprio horário de trabalho, a própria escala de trabalho, até as questões mais complexas aí que vão envolver as questões relativas a dicas de liderança, negociação com sindicatos. Então, assim, as questões relativas a assédio, muitos temas que são extremamente pertinentes aí a essa relação do dia a dia, que eu também reputo que as empresas que conseguem ter uma relação de trabalho gestor-colaboradores mais saudável, ela tende a ter resultados mais robustos e sustentáveis a longo prazo. E você tem uma taxa de permanência maior do colaborador que está satisfeito com o seu ambiente de trabalho. Eu, assim, na minha vivência com empresas, tem empresas que eu, até hoje, quando eu me lembro, eu sinto saudade do tempo que eu trabalhava naquela instituição. Então, assim, é porque era uma relação... Pode falar, pode falar. Assim, a Nestlé mesmo aí da colega aí, juíza de Araras, é uma dessas empresas, uma grande empresa e que respeita muito essa questão da relação com os colaboradores e nem por isso deixa de ter problema. Visão suíça. Exato. Mas a visão suíça tem quando chega no Brasil, ela é abrasileirada, né? Porque claro. não são suíços que estão no dia a dia. Estão aqui. A Suíça está no papel, está na missão, na visão, mas não está você já no dia a dia. Você já advogou para a multinacional americana? Eu já trabalhei com multinacional americana. Era um misto de multinacional americana é pauleira. Pauleira. Multinacional americana é provisionamento. Estou errado mesmo, tá tudo errado mesmo, vai continuar, vou provisionar o dinheiro. É gerir riscos, eles gerem os riscos, né? É muito provisionamento. Agora, a Suíça, eu achei, pelo menos na época, assim, na oportunidade que eu tive de fazer algumas coisas para uma multinacional suíça, muito mais tranquilo. Eu fui para MPT, fui para DRT, definindo a empresa. Tive a queda de energia aqui. Vocês viram? Tá. O Instagram tá ok. Aí, eu tô conseguindo lhe ouvir no Instagram. Mas no YouTube não, né? YouTube não. Tá ok, voltou o YouTube, segundo me falaram aqui. Ótimo.
A gente ia para resolver problemas, porque eles não queriam descumprir normas. Eles mandavam a gente ir para criar soluções para cumprir. Não era o objetivo deles descumprir. Entendeu? Não sei se continua assim, mas nessa época que eu advoguei foi assim. Enfim, a gente continua aqui no Instagram. Mônica falou uma coisa aqui, ó, bem interessante. Ó, falem sobre o óbvio também. Pequenos empresários pecam em não fazer o óbvio. Nossa ideia é essa. Lembra que eu te falei isso, Edmundo? O óbvio precisa ser dito. Precisa muito ser dito, o óbvio. Exato. E é por isso que nós vamos atuar, nesse caso, com esses temas, partindo do óbvio, daquilo que é assim, o dia a dia mesmo, para alguns casos mais complexos. Então, dando um exemplo, quando nós formos falar de jornada de trabalho, nós vamos começar desde o início, de como que você vai planejar uma jornada de trabalho para um colaborador da tua empresa, até uma parte mais complexa, de falar de turnos de revezamento de grandes empresas, os grandes gargalos, as principais dificuldades que a gente pode vir a enfrentar na implantação de um turno de revezamento, as pegadinhas, os cuidados que a gente deve ter. Então, a ideia é cobrir aí o máximo possível esses itens. Agora, a gente sabe que quando a gente estiver falando com um pequeno empresário, com aquele que está montando o seu negócio, que está começando a adicionar pessoas na sua equipe, agora o YouTube voltou. A gente sabe que essas pessoas elas precisam do mínimo, do básico, para começar a desenvolver as suas atividades sem gerar risco. Então, nós vamos falar aqui, inclusive, sobre negócios diversos. Vamos falar sobre empresas prestadoras de serviço, vamos falar sobre indústrias. A ideia é trazer o máximo, empresas que hoje atuam como terceirizadas. O ideal é que a gente tente cobrir aí para cada tema o máximo que as relações trabalhistas elas exigem aí nessa condução, nesse dia a dia. Doutor Humberto falou aqui. Concordo plenamente com o querido entrevistado, parabéns pela objetividade da resposta. E aí, mais adiante, ele falou: o princípio biológico que norteia o Instituto das Férias é ferido sem dó nem piedade. Isso é o que eu mais vejo aí. Olha, numa doutor, demonstração de que não compreende sequer a função verdadeira das férias, do que as férias visam possibilitar ao empregado. Concordo. Eu não vou dar spoiler, não, mas quando eu estava preparando o material com Bárbara, a gente tem coisas assim que são surreais. Em relação a férias, vão ter itens assim que parece que a gente está inventando, mas não é não. É porque a criatividade do gestor, ela passa assim de qualquer limite aceitável, e eu concordo plenamente. Temos muito desvio em relação a isso. Muito desvio em relação a férias, muito desvio em relação à jornada de trabalho. Então, a gente vai realmente do básico ao avançado com isso. A nossa ideia é essa. Na medida em que a gente for avançando os conteúdos, que essa interação ela for chegando, que as dúvidas estiverem sanadas, a gente vai numa escala aí gradativa, aumentando aí a complexidade dos temas e também dos cases relacionados a cada um desses temas. Porque não se enganem que em cada um desses temas que nós vamos tratar aqui ao longo desses encontros, existem problemas de baixa complexidade, mas existem também questões quase que insolúveis em relação a você conciliar legislação com negócio. E eu acho que é essa balança que a gente vai estar tentando deixar ela o mais equilibrada possível a partir dos nossos encontros. O que a gente quer é isso, é pacificar as relações de trabalho. A gente quer que todo mundo seja feliz. Né? Perfeito. Doutor Humberto, muito legal a resposta do ilustre entrevistado. Deu risada, né? Enfim, gente, é isso. Uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês, principalmente meus seguidores, porque são muitos advogados, é que me deem sugestões de tema, como Mônica falou. Como o doutor Humberto aí já trouxe a sugestão de tema de férias.
porque todos os temas que vocês trouxerem para a gente vai trabalhar aqui, vivências do dia a dia. Eu sei que a doutora Maria, deve ter uma doutora Maria Cristina, deve ter muito tema aí legal também. Seria bom que a doutora Maria Cristina ajudasse a gente também nessa produção de conteúdo. Porque o que a gente quer é abordar a maior quantidade de temas possível de uma forma simples e objetiva, sem juridiquês. Bárbara, eu inclusive vi, outro dia você fez uma enquete no seu canal de quem é que mais descumpre a legislação trabalhista. E o resultado foi, assim, muito próximo daquilo que eu imagino e também dos comentários que a gente já viu hoje aqui. 80% quem descumpre é o gestor e 20% o colaborador. Eu acho que é mais ou menos por aí. E por isso que a gente vai ter esse trabalho aí árduo de educar as pessoas, trazendo exemplos, trazendo fatos do dia a dia e ajudando que eles possam ter uma gestão mais responsável do ponto de vista de legislação trabalhista. Porque... Sem impactar nos resultados. Não, ao contrário. Impactar nos custos da empresa. Impactando Nós queremos dar positivamente. Soluções inteligentes. Exato, impactando positivamente, porque na medida em que você não gera o passivo trabalhista, você, em algum momento, você está cortando um custo que lá na frente ele vai ser parte integrante do seu negócio e, pior, né? Pode inviabilizar o seu negócio lá na frente. Mônica e a doutora Maria Cristina falaram, as duas falaram, parece ao mesmo tempo, sobre jornada de trabalho e horas extras. Então, acho que esse é um bom tema para a nossa próxima live. O que você acha? Nossa próxima live, então, a gente vai falar das temidas horas extras. Que é amanhã. Nossa próxima live é amanhã. Exato. Nós vamos tratar aí de horas extras de ponto a ponto, né? Isso. Desde o início delas e trazendo aí os principais riscos, as principais pegadinhas e os principais problemas vivenciados no dia a dia, porque a gente sabe que nas empresas tudo é para ontem e o negócio é a principal razão de existir. Mas a gente não pode fazer de qualquer jeito. E eu acho que esse tema, para a gente começar a abordar aí já e ter uma discussão um pouco mais técnica, eu acho que vai dar pano para manga, viu? Amanhã eu tenho 3 lives. O doutor Humberto está aqui, estarei ligado amanhã. Amanhã eu tenho uma live às 11 horas da manhã com o doutor Fabiano, que é o doutor Fabiano Coelho. A gente vai falar sobre formas eficientes de contratação de mão de obra. Vou focar mais na questão da periodização. Depois a gente faz essa live sobre horas extras e depois eu tenho mais uma live, 20 horas, que eu já não sei, não me lembro o tema qual é. Mas, enfim, todas relacionadas a esse assunto. Fugiu agora o tema. Ótimo. Então, vamos convidar aí o público que está assistindo, né? Que podem já ir mandando perguntas, cases, porque aqui a gente quer trabalhar com o máximo de realidade possível, o máximo de casos que possam ilustrar as relações, esse dia a dia das famosas horas extras, né? Essas, com certeza, são pauta praticamente perene na Justiça do Trabalho. É o filé. É o filé. Para mim, reclamação trabalhista, o filé é a hora extra. Então, aí a gente tem que trabalhar agora com o gestor, explicando para ele o que pode e o que não pode. Para ele parar de dar dinheiro para a doutora Bárbara. E conscientizando para que depois ele não vai ter que lhe encarar lá na frente dos tribunais, né? Doutor Humberto falou que gostaria de saber do entrevistado o que ele acha, mas não complementou, doutor Humberto. É capaz dele estar digitando lá. Tá. Vamos aguardar, então, um minutinho. Se chega aí. Mas vamos encerrando. Vamos encerrando, se não der... Aqui. Ariel, dos planos de cargos e salários implantados de forma assinada. Doutor Humberto, vamos ter uma live sobre plano de cargos e salários. É um assunto extremamente controverso. Grandes empresas têm o plano de cargos e salários, mas na hora de implementar e de fazer cumprir o plano de cargos, as coisas já não ocorrem da maneira como deveriam.
Então, nós vamos, em um momento oportuno, tratar desse tema, tratar dos principais itens que devem fazer constar num plano de cargos e salários e, principalmente, tratar também a clareza que ele deve ter e que ele deve ser trabalhado junto aos colaboradores e como que ele deve ser manejado, né? A gente vai falar muito sobre aquelas questões das promoções verticais, as horizontais, o que pode, o que não pode, gente que atua na mesma função e que recebe salários diferentes, quando é que pode, quando é que não pode. Então, é um assunto que aí eu tenho certeza que a gente vai esgotar, não vai conseguir esgotar em uma live inteira, quanto mais nesse pouquinho de tempo, senão Bárbara me pega aqui. Então, aguardamos todos amanhã, né, Bárbara, às 19 horas. Amanhã, às 19 horas. Essa semana vai ser de terça a sexta, às 19 horas. Na próxima semana também. Terça a sexta, às 19 horas. Mas a gente não vai ficar cansando vocês aqui, não. Depois a gente reduz um pouquinho. Exato. E amanhã o assunto é horas extras. Vamos desmistificar e vamos falar sobre elas. Pronto. Beijo, gente. Até amanhã. Aguardo vocês. Agradeço a todos aí pela participação. E aguardamos sugestões para as próximas.